Bom dia, irmãos queridos, nesta terça-feira, dia 3 de agosto. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos hoje meditar o livro dos Números, capítulo 12, versículos de 1 a 13. Aprender a respeitar os enviados do Senhor. Os laços familiares não são suficientes para vencer os ciúmes e a inveja. Dessa vez, quem vai contra Moisés são mesmos os seus irmãos, Arão e Maria, que arrumam pretextos para criticar o pobre Moisés, o homem mais humilde da face da terra. Como, pois, vos atreveis a rebaixar o meu servo? Antes de mais nada, esse trecho nos ensina a respeitar os consagrados do Senhor, respeitar os instrumentos que o Senhor usa para comunicar conosco. Do livro dos Números. Naqueles dias, Maria e Arão criticaram Moisés por causa de sua mulher etíope, e disseram: acaso o Senhor falou só através de Moisés? Não falou também por meio de nós? E o Senhor ouviu isto. Moisés era um homem muito humilde, mais do que qualquer outro sobre a terra. Então o Senhor disse a Moisés, Arão e Maria: ide todos os três à tenda da reunião. E eles foram. O Senhor desceu na coluna de nuvem, parou à entrada da tenda e chamou Arão e Maria. Quando se aproximaram, ele lhes disse: escutai minhas palavras. Se houver entre vós um profeta do Senhor, eu me revelarei a ele em visões e falarei com ele em sonhos. O mesmo, porém, não acontece com meu servo Moisés, que é o mais fiel em toda a minha casa, porque a ele eu falo face a face, e às claras e não por figuras que ele vê o Senhor. Como, pois, vos atreveis a rebaixar o meu servo Moisés? Indignado contra eles, o Senhor retirou-se. A nuvem que estava sobre a tenda afastou-se, e no mesmo instante Maria se achou coberta de lepra, branca como a neve. Quando Arão olhou para ela e a viu toda coberta de lepra, disse a Moisés: rogo-te, meu Senhor, não nos façais pagar pelo pecado que tivemos a insensatez de cometer. Que Maria não fique como morta, como um aborto que é lançado fora do ventre de sua mãe, já com metade da carne consumida pela lepra. Então Moisés clamou ao Senhor, dizendo: ó Deus, eu te suplico, dá-lhe a cura. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Hoje meditamos sobre um episódio não muito conhecido que fez muito sofrer Moisés. Todos nós lembramos a vida desse pobre homem. Foi salvo das águas, como seu nome fala, cresceu na corte imperial do faraó, tentou libertar o povo de Israel do seu jeito através da violência, chegou a matar um egípcio, mas se chocou com a cabeça dura do seu próprio povo que o entregou ao faraó, revelando seu crime. A duras penas entendeu que tirar uma pessoa da escravidão não basta. Precisa tirar a escravidão do seu coração. Com 40 anos, sentindo-se acuado e fracassado, ele foge para o Egito, para a terra de Madian, onde encontra uma mulher que será sua esposa, e vive servindo o seu sogro sem a mínima intenção de voltar. Mas de repente, depois de 40 anos de deserto, purificação, reflexão, encontra a Deus na sarça ardente. Encontra um Deus que não conhecia, que mal tinha ouvido falar, e logo recebe uma missão: voltar para o Egito e libertar o seu povo. Tudo ele queria menos que isso, e de verdade muito se recusou até suscitar a cólera de Deus. Enfim,
Moisés, completamente purificado do seu jeito de pensar e fazer, se alicerçando exclusivamente na vontade de Deus, com muito medo, volta para o Egito para libertar o seu povo, libertá-lo do faraó e, sobretudo, da sua escravidão interior. Israel era um povo que tinha se acostumado a viver como escravo, tinha se resignado a chafurdar na escravidão e não queria nem ouvir quem o chamava à nova vida da libertação. Viver livre é difícil, melhor é andar na rotina da cebola e do alho, do peixe e do trabalho forçado, porque não pede energia. Quantas vezes Moisés não foi quase que linchado por esse povo, que só sabia murmurar e empacar. Hoje meditamos sobre um acontecimento imprevisto. Não bastam as dificuldades que apontamos até então. Moisés deve passar também através da provação da inveja. Acaso o Senhor falou só através de Moisés? Não falou também por meio de nós? Dizem isso seus próprios irmãos de sangue, Arão e Maria. Moisés é colocado em discussão. E pelo seu caráter manso e humilde, mais do que qualquer outro homem sobre a terra, não se defende. Mas Deus intervém com força e torna Maria leprosa, a pior praga que pudesse acontecer a um fiel israelita, sinal claro da maldição de Deus. Moisés, na sua bondade, intercede e obtém a cura, mas este fato deve fazer-nos refletir. Será que nós, hoje, sabemos respeitar os enviados do Senhor? Será que sabemos respeitar os consagrados do Senhor, seus ungidos, os profetas, que Ele manda para o nosso bem? Como vos atreveis a rebaixar o meu servo Moisés? Como vos atreveis a rebaixar os meus consagrados? Vale a pena se interrogar, e esse respeito sagrado está muito perto da obediência. O enviado de Deus pode até não ser tão santo quanto Moisés, mas ele é depositário da voz de Deus. Deus passa por ele e tudo que é de Deus exige muito respeito. Vocês se lembram de Davi, que fugia de Saul, e um dia aconteceu do rei entrar sozinho numa caverna onde estava escondido Davi com todos os seus homens, que queriam matar o rei inimigo de Davi. Naquele momento, Davi, com força, segura seus homens de cometer um homicídio e diz: Deus me guarde de tocar o seu ungido, o seu consagrado. Naquele momento, Saul já tinha sido rejeitado por Deus, que havia até já escolhido Davi para ser rei. Mas Davi não faz justiça com suas mãos, simplesmente corta um pedacinho do manto real para testemunhar a Saul que podia matá-lo e não o fez. E cortando esse pequeno pedaço de tecido, já sente seu coração bater. Como fazer o mal ao consagrado do Senhor? É isso que cada um de nós precisa se perguntar. Eu estou respeitando os consagrados do Senhor? Os que Deus coloca ao meu lado para me guiar, para me transmitir a sua palavra? Sou capaz de obedecer como pessoa madura, expondo o meu ponto de vista com respeito? Como vos atreveis a rebaixar o meu servo? Tenho o sagrado temor que precisa quando estou perto de um profeta de Deus, que pode ser até uma pessoa que tem uma pequena responsabilidade para comigo, o meu coordenador, por exemplo, além que um sacerdote ou uma pessoa consagrada. Eu sei ouvir a voz de Deus. No caso o profeta seja como o rei Saul, que se comportou mal, será que eu sei orar por ele, respeitá-lo? Nem tanto porque ele merece, mas porque é sempre um canal que Deus utiliza.
Se Deus é capaz de falar ao próprio profeta através de uma mula, a mula de Balaão, será que não é capaz de utilizar instrumentos imperfeitos? Será que não é capaz de utilizar também homens imperfeitos? Deus nunca gosta daqueles que não respeitam seus escolhidos, seus consagrados, e os pune severamente. Do outro lado, o enviado de Deus deve ser como era Moisés, um homem muito humilde, mais do que qualquer outro sobre a terra. Deixar que seja Deus a defendê-lo e, sobretudo, se consagrar de corpo e alma para o bem do povo ao qual é enviado, deixando para trás toda afronta, ingratidão, incompreensão, problemas. Moisés deixa sua vida tranquila, de pastor de um rebanho que não é dele, para caminhar 40 anos com um povo rebelde que quer linchá-lo. Caminha rumo à terra prometida, na qual jamais entrará. Esse é o pastor e esse é o nosso chamado. Respeitar sagradamente os que são para mim canal de Deus, consagrados de Deus, e eu mesmo ser um canal para quem está atrás de mim, com toda humildade, mansidão e entrega. Com essa nova compreensão, vamos escutar de novo o trecho que a liturgia hoje nos propõe. Naqueles dias, Maria e Arão criticaram Moisés por causa de sua mulher etíope, e disseram: acaso o Senhor falou só através de Moisés? Não falou também por meio de nós? E o Senhor ouviu isto. Moisés era um homem muito humilde, mais do que qualquer outro sobre a terra. Então o Senhor disse a Moisés, Arão e Maria: ide todos os três à tenda da reunião. E eles foram. O Senhor desceu na coluna de nuvem, parou à entrada da tenda e chamou Arão e Maria. Quando se aproximaram, ele lhes disse: escutai minhas palavras. Se houver entre vós um profeta do Senhor, eu me revelarei a ele em visões e falarei com ele em sonhos. O mesmo, porém, não acontece com meu servo Moisés, que é o mais fiel em toda a minha casa, porque a ele eu falo face a face, é às claras e não por figuras que ele vê o Senhor. Como, pois, vos atreveis a rebaixar o meu servo Moisés? Indignado contra eles, o Senhor retirou-se. A nuvem que estava sobre a tenda afastou-se, e no mesmo instante Maria se achou coberta de lepra, branca como a neve. Quando Arão olhou para ela e a viu toda coberta de lepra, disse a Moisés: rogo-te, meu Senhor, não nos façais pagar pelo pecado que tivemos a insensatez de cometer. Que Maria não fique como morta, como um aborto que é lançado fora do ventre de sua mãe, já com metade da carne consumida pela lepra. Então Moisés clamou ao Senhor, dizendo: ó Deus, eu te suplico, dá-lhe a cura. Vamos deixar um minuto para sublinhar e anotar as frases que mais falam ao nosso coração.
Estamos agora prontos para escolher o nosso propósito, que nos ajude a ser como Moisés e, sobretudo, como Deus nos quer. Vamos dedicar mais um minuto para pensar bem em como podemos colocar em prática o quanto nos propomos. Como vos atreveis a rebaixar o meu servo Moisés? Paz e alegria a todos. Moisés era o homem mais humilde da face da terra. Paz e alegria a todos. Em santidade, em santidade, em santidade, sobre a terra eu devo andar. Em santidade, em santidade, em santidade, tua graça posso alcançar e romper com as trevas. Como posso eu querer que a bênção venha sobre minha casa? Como posso esperar que meus sonhos e meus planos aconteçam? Como irei compreender se minha vida passa longe da verdade que eu ouvi e os meus passos já não tocam os caminhos que aprendi? Meu argumento me empobrece e me faz pensar assim, que estou tão certo e é perfeito o meu jeito de servir. Digo que amo minha igreja e o chamado que atendi, mas já não ouço os conselhos
e a palavra que há em mim. Sonho que um dia a boa nova se espalhe até os confins, mas sem santidade, sem fidelidade, toda obra ruma ao fim. Em santidade, em santidade, em santidade, sobre a terra eu devo andar. Em santidade, oh, em santidade, em santidade, tua graça posso alcançar e romper com as trevas. Como posso eu querer que a bênção venha sobre minha casa? Como posso esperar que meus sonhos e meus planos aconteçam? Quando irei compreender